nós não vamos permitir, dessa vez, anistia para os golpistas, como teve em 64. Quem cometeu crime contra o povo brasileiro precisa pagar perante a democracia, perante o povo, mas também perante a justiça. E o senhor, com todo respeito, infelizmente, envergonha as Forças Armadas brasileiras e o Exército brasileiro. Essa instituição que tem como foco e missão cuidar do Estado brasileiro, infelizmente, lamenta que nos seus quadros, pessoas que foram corrompidas com um plano de poder de um golpista, de um genocida, que tirou várias vidas, infelizmente, por negar a ciência, por contaminar ideologicamente o Estado brasileiro contra a vida do seu próprio povo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de fevereiro de 2024, são 8 horas da manhã. E um áudio bomba vai garantir, ou já garantiu, Bolsonaro na cadeia. É um áudio bomba porque ele não deixa dúvida de que Bolsonaro preparou o golpe de Estado. Está tudo descrito em áudio por parte de Mauro Cid, e esse áudio agora é esmiuçado para você nessa matéria que saiu na madrugada de hoje. Antes de começar o vídeo, porém, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, curte e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Freire Gomes recebeu informações de Mauro Cid sobre evolução da trama golpista, diz a PF. O então comandante do Exército recebeu áudios do ajudante de ordens de Bolsonaro com detalhes do plano criminoso através do aplicativo militar. Esse foi o comandante do Exército, que o Lula trocou logo no começo do governo, mas que não quis aderir ao golpe, não é? Ele ficou na dele ali, não quis aderir a golpismo, mas também se calou e ouviu áudios como esse que eu vou descrever para você e não disse nada. Esse áudio foi encontrado num sistema interno de comunicação do Exército, não é o WhatsApp, não é nada, é um áudio oficial do Exército em que o Mauro Cid conta tudo que o Bolsonaro estava planejando e atribui ao Bolsonaro os crimes cometidos. Vamos lá. Diálogos obtidos pela Polícia Federal na investigação do plano golpista para reverter a vitória de Lula nas eleições de 2022 demonstram que o então comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, recebeu informações constantes de Mauro Cid sobre os planos de golpe de Bolsonaro e aliados ao longo de 31 dias através de um aplicativo institucional da Força Militar. Na representação que embasou a Operação Tempus Veritatis, deflagrada no último dia 8 com autorização do STF, a Polícia Federal cita 5 áudios encaminhados pelo então ajudante de ordens de Bolsonaro a um contato que, pela análise dos dados e a contextualização a partir das demais evidências colhidas pelos policiais, indicam que essas mensagens tinham como destinatário o então comandante do Exército, General Freire Gomes. Entre os dias 8 de novembro e 9 de dezembro de 2022, Cid, que é oficial da ativa, relatou ao general detalhes das tratativas golpistas discutidas a portas fechadas, entre eles a decisão de Bolsonaro de enxugar a minuta do golpe e manter apenas a determinação da prisão do presidente do TSE e ministro do STF, Alexandre de Moraes, e excluir outras autoridades da lista. O Mauro Cid já havia falado disso em outras oportunidades, em outros áudios, mas por mensagem escrita e de forma cifrada. Dessa vez não. A voz do Mauro Cid aparece dizendo para o comandante do Exército que o Bolsonaro mandou fazer uma minuta golpista, determinando inclusive a prisão de Alexandre de Moraes. Diz
o Mauro Cid no áudio, abre aspas, hoje o que ele fez de manhã enxugou o decreto, né? Aqueles considerandos que o senhor viu e enxugou o decreto, fez um decreto muito mais resumido, não é? Disse Mauro Cid no áudio enviado ao celular que a Polícia Federal diz ser de Freire Gomes às 12 horas e 33 minutos do dia 9 de dezembro. 2 dias antes, de acordo com o que a Polícia Federal constatou nos registros da portaria do Alvorada, estiveram lá o chefe do Exército e o seu contraparte da Marinha, Almir Garnier dos Santos, além do ministro da Defesa e general da Reserva e ex-comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira. Em sua delação, o tenente-coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordens de Bolsonaro, afirmou que nesse dia ele apresentou uma minuta de um decreto que previa a prisão de Moraes, além da convocação de novas eleições e anulação da vitória de Lula. 2 minutos depois da primeira mensagem, Cid ainda enviou outro áudio que, para os investigadores, ratifica a relação das pessoas que participaram da reunião no dia 7 de dezembro de 2022. Ele mexeu naquele decreto, né? Ele reduziu bastante a minuta e fez algo mais direto, objetivo, curto e limitado, afirma a transcrição. Na delação, ele explicou que nessa ocasião o ex-presidente mandou tirar o Gilmar Mendes, o Rodrigo Pacheco, e isso já tinha aparecido em outros áudios, outros prints, não é? Nesse mesmo trecho, o tenente-coronel dá a entender que Bolsonaro estava ciente das potenciais implicações de um fracasso da aventura golpista. Mas ele ainda está naquela linha do que foi discutido, do que foi conversado com os comandantes, né? Com o ministro da Defesa, afirmou Cid. Ele entende o que pode acontecer. Embora traga a transcrição dos áudios de Cid, mas não especifica se Freire Gomes respondeu às mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens do Exército, o UNA. Fontes da Polícia Federal anteciparam que vão chamar o ex-comandante a depor para esclarecer o teor das conversas com Bolsonaro. Até agora, de acordo com a própria representação ao Moraes, não está descartada a hipótese de omissão dos comandantes diante da tentativa de golpe. O que o material revela é que Mauro Cid não se preocupou sequer em disfarçar nos áudios o que estava sendo discutido. Uma possível explicação para essa falta de cerimônia é o fato de que Cid e Freire Gomes já vinham conversando sobre a mobilização dos bolsonaristas desde novembro. Na primeira comunicação documentada pela Polícia Federal no dia 8 de novembro, Cid procurou o chefe do Exército para relatar que Bolsonaro teria desistido de qualquer ação mais contundente no questionamento às urnas. Mais tarde, no dia 11 de novembro, o ajudante de ordens de Bolsonaro comemorou a repercussão de uma carta conjunta dos comandantes das Forças Armadas que defendiam a legitimidade das manifestações que passaram a ocorrer nas portas dos quartéis. O documento que Freire Gomes também subscreveu dizia que as instituições reafirmaram seu compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro no contexto dos atos bolsonaristas. Então, com a carta das Forças Armadas, o pessoal elogiou muito, afirma Cid num áudio enviado em 11 de novembro. Eles estão se sentindo seguros para dar um passo à frente. Então, os organizadores dos movimentos vão canalizar todos os movimentos previstos o dia 15 de março como ápice a partir de agora. Tá para o Congresso, STF, Praça dos Três Poderes, basicamente. Inclusive o Cid aí apontando que os palácios da República iam ser o alvo, só que seria no dia 15. O ajudante de ordens prossegue citando o medo de bolsonaristas de serem presos por ordem de Alexandre de Moraes. Abre aspas. E o que eles entenderam dessa carta? Que obviamente os movimentos vão ser convocados de forma pacífica e eles estão sentindo o respaldo das Forças Armadas porque agora esses movimentos, e é o que os caras queriam, vão botar o nome deles no circuito para aparecer. Lideranças que puxam o movimento para o STF e o Congresso. Veja só, aí o Mauro Cid falando para um general que ia ter o quebra-quebra, gente. A mobilização de fato aconteceu no feriado da Proclamação da República e reuniu milhares de bolsonaristas de diversas capitais brasileiras. Para a PF, o áudio em questão demonstra a existência de uma interlocução entre as lideranças dos atos golpistas com integrantes do governo com alinhamento de condutas.
percebe-se no dia 11 de novembro de 2022 já havia intenção de que as manifestações fossem direcionadas fisicamente contra o STF e o Congresso Nacional, fato que efetivamente ocorreu no dia 8 de janeiro, afirmam os investigadores. A interação entre Cid e Freire Gomes continua no dia seguinte aos atos do feriado de 15 de novembro. Dessa vez, para o ajudante de ordens, Bolsonaro manifestar preocupação com o bloqueio de contas de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao agronegócio. Veja só, general, os líderes, os empresários do agro que estão financiando, colocando carro de som em Brasília aqui, tiveram os bens bloqueados. Acabou, gente, acabou. Aqui eu digo para vocês que acabou para o Bolsonaro. Esse é o prego que faltava no caixão desse cara. E esses dois aí é que bateram esse prego. O Freire Gomes, inclusive, argumenta que não foi omisso. Como não foi omisso? Ele ouve um áudio desse que eu acabei de descrever para você e diz que não foi omisso. E a Polícia Federal vai imputar crime contra a soberania nacional à ABIN. O uso de software espião israelense na ABIN será citado pela Polícia Federal ao pedir o indiciamento de integrantes do governo Bolsonaro. Ofensiva contra a exigência de vacinação para matrícula escolar em Santa Catarina e Minas Gerais entra na mira do STF. Atos em cidades catarinenses foram suspensos por decisão de Cristiano Zanin, e Moraes deu prazo de 5 dias para a Zema explicar as declarações, até que enfim. Revelação a conta-gotas sobre a participação de militares na articulação de um golpe estressam a caserna. Na verdade, os militares aí eles ficam ansiosos por saber quem é que vai entrar na linha de tiro. Interpelado, Braga Neto reage. Como é que se faz golpe sem arma? Ora, basta olhar para 1964. Teve arma em 1964? Teve arma nenhuma. O que teve foi depois as Forças Armadas ocupando as ruas depois que o golpe estava dado. Não foi dado um tiro em 1964, ninguém saiu com arma, não aconteceu nada, nenhuma violência. Apenas os tanques na rua depois que o golpe estava dado. A STF analisa se Moraes pode ser assistente de acusação no inquérito sobre a agressão em aeroporto em Miami. Está chegando a hora de esse caso ser resolvido e o Toffoli decretou que o Alexandre Moraes seria assistente da acusação e aí a PGR Liseta, aquela que fez a ponte entre a administração do Aras e o do Gonê, recorreu dessa decisão do Toffoli, mas agora está chegando a hora finalmente desse episódio abjeto. Aqui você vê o Mantovani, o empresário bolsonarista, atingindo o rosto do filho do Alexandre de Moraes. Isso precisa ser resolvido porque é uma vergonha o que aconteceu. Encontro de governadores do Sul e Sudeste vai defender a restrição à progressão de pena. Eles vão encher as cadeias de gente. Você imagina que esses governadores de direita do Sul e do Sudeste, eles querem impedir que haja progressão de pena, que o sujeito que já tem bom comportamento, já cumpriu quase toda a pena, tal, saia em liberdade provisória, naquela transição que se faz. Ou seja, o sistema carcerário que está lotado vai explodir. Rompimento com o irmão no Ceará consolida o isolamento do Ciro Gomes. A divergência ameaça a trajetória daquele que já sonhou com a presidência. O Ciro Gomes, ele está obcecado, ele só fala no Lula, só ataca o Lula o tempo inteiro, não pensa em mais nada na vida dele. Você vê pelo olhar que é um olhar de alguém que tem problemas mentais evidentes. E a Joyce Hasselmann diz que vai atacar o Boulos, né? Joyce Hasselmann, ela mais uma vez justifica por que é que ela se arrebentou inteirinha na política, né? Não podia fazer coisa pior, né? Vai votar em quem? No Nunes? Vai votar no Nunes, vai votar no Bolsonaro, é ou não é? Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.